Olá, tudo bem? Vamos hoje conversar a respeito de como a gente colocar a nossa mente funcionando a nosso favor. Eu vou me apresentar para você um pouco, para você entender quem eu sou, o que eu já fiz na minha vida e por que eu estou aqui, na verdade, né? Então, meu nome é Gabriela Didier, a gente já se conheceu um pouco naquele momento anterior e eu tenho realmente assim, uma vivência dentro da área de desenvolvimento humano já há mais de 10 anos, trabalhando com grandes organizações nacionais e multinacionais. E eu fiquei apaixonada, na verdade, por pessoas. Eu tenho a minha formação é de administração de empresas, mas eu acabei me especializando na área do desenvolvimento humano e que isso me fascinou e me traz assim, um sentido gigantesco na vida. Isso é uma coisa importante para você que trabalha. O trabalho ele não pode ser um fardo, o trabalho ele não pode ser um peso na nossa vida. Ele tem que ser uma atividade que faça muito sentido para a gente. Isso é muito importante. A gente fala a respeito de felicidade no trabalho. Bom, é possível ter felicidade no trabalho? Sim, talvez, mas assim, o foco não deveria ser isso. O foco deveria ser, esse trabalho faz sentido para você? Então, é o que você gosta de fazer, é o que traz motivação para você realizar, atingir resultados. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses temas mais pra frente um pouquinho. E por que, na verdade, estamos aqui? A gente vai aprender sobre desenvolvimento profissional, vamos aprender sobre autoconhecimento, mas por que exatamente estamos aqui e que esse conteúdo vai trazer para você? Primeiro, elevar a sua resiliência, aumentar o seu autoconhecimento, elevar a sua criatividade, a sua competência, trabalhar a inovação e o resultado disso é mais vendas. Vendas, gente, venda é um resultado. Às vezes eu chego para dar uma palestra numa empresa e as pessoas perguntam às pessoas assim, vem cá, você trabalha com vendas? Trabalho. O que é que você faz aqui? O que é que você vai entregar aqui? Não, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. E, na verdade não, na verdade você vender um resultado. O que você precisa fazer é uma série de coisas que antecede a venda. Então, é preciso aumentar a resiliência, sim, porque o cliente, ele dá uma negativa, dá duas negativas, dá três negativas, tem problemas com o mercado, existe uma pandemia como essa agora, e aí, como é que faz? O que danado é resiliência, finalmente, né? O que é resiliência? Resiliência é um termo da física. O termo da física diz o seguinte, um material que sofre um impacto, ele não se deforma depois do impacto. Esse material ele volta para o estado anterior. No caso das pessoas, né, dos indivíduos, a resiliência com os indivíduos, psicologicamente falando, ela significa o quê? Pessoas que conseguem resistir pressões por mais tempo. Pessoas que conseguem ter capacidade de enfrentar os desafios da vida e não desmoronar. E a gente está vivendo um momento, na atualidade, que é necessário trabalhar profundamente a resiliência, é ou não é? Então, temos a resiliência, temos a inovação, né? Você pensar diferente, fazer algo que você nunca fez, né? Pensar de fato fora da caixa. E o autoconhecimento é o quê? Pensar dentro da caixa. Então a gente precisa pensar dentro e fora da caixa. Então pense sempre sobre isso. Aqui a gente vai ter o quê? Essa frase do Benjamin Buber, que é um teórico político, ele fala o seguinte, não dividimos o mundo entre os fracassos e os sucessos, entre os fortes e os fracos. Dividimos o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Então, a aprendizagem, hoje em dia, contínua, é fundamental para uma pessoa como você, que está aí querendo se desenvolver profissionalmente, que está aí querendo crescer, que está aí querendo aumentar a sua renda, poder pagar uma condição melhor para a sua família. Então, a aprendizagem hoje, eu queria que você ficasse com isso na sua cabeça. Ela é fundamental para qualquer profissional que queira crescer, ok? Vamos lá. A gente está diante de um cenário, essa tela aqui mostra o que o coronavírus fez no mundo inteiro. E eu quero que você entenda um pouco a respeito do que é a teoria do caos e como é que ela acontece na nossa vida diariamente. Vamos lá. O que é essa teoria do caos? É exatamente o que aconteceu com o coronavírus. Um pequeno vírus invisível, lá na China, em 2 meses tomou todo o planeta. E provocou um efeito devastador em todo o planeta, que alterou não apenas as empresas, mas alterou a minha vida, alterou a sua vida, alterou a vida do seu cliente.
alterou a vida da sua empresa. Alterou tudo, completamente. E como é que isso acontece no nosso dia a dia? Você que trabalha, por exemplo, atendendo as pessoas, né, com vendas, aquela ação que você faz, quando você vende um apartamento para um cliente, você alterou a vida desse cliente. Isso é um efeito cascata, que é considerado chamado efeito borboleta. Ou seja, como é que funciona esse efeito borboleta? Dizem que é o seguinte, que o bater da asa de uma borboleta no Brasil pode provocar um tufão nos Estados Unidos. Ou seja, a gente não sabe o impacto que a gente pode ter na vida das pessoas. Como uma palavra, uma palestra, como um treinamento, como um incentivo, como pode alterar profundamente a sua vida. Então, quando a gente pega aqui esse tema da teoria do caos, a gente vai entendendo a respeito do efeito dele no planeta, a gente está começando a ver que esse mundo está completamente caótico, extremamente complexo. Vamos lá. A gente está diante dessa nova realidade. Uma realidade que tem novos hábitos de consumo, uma realidade que contém valores descobertos agora, novos valores descobertos. Por exemplo, você tinha valores antes da pandemia, o que são os valores? Aquilo tudo que você valoriza, aquilo tudo que é importante para você, que você simplesmente não consegue viver sem, né? Então, novos valores foram descobertos agora na pandemia. A gente está olhando a vida a partir de uma outra perspectiva e as pessoas estão fazendo isso. E onde é que isso acontece na mudança no mercado? Acontece mudança na construção, acontece mudança na arquitetura, acontece mudanças na moda. Tudo isso vai sendo modificado. E se a gente achar que vai viver aquele momento anterior, alguma hora, se aquilo vai voltar, esqueça, não vai voltar. Nós estamos diante de uma nova realidade, onde nós temos esses hábitos de consumo novos, nós temos valores novos, novas formas de se relacionar e também novas formas de trabalhar. A gente está vendo que tudo modificou no trabalho. E quem tinha resistência a trabalhar home office, fazer ligações para seus clientes, trabalhar de uma outra forma, acaba perdendo um espaço enorme no mercado. Então, a flexibilidade hoje é uma habilidade fundamental. Não só a resiliência, mas a flexibilidade. Pessoas que são mais tranquilas para lidar com mudanças. Como é que você está nesse aspecto? Pensa um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Diante desse cenário caótico que nós estamos vivendo, ele não é apenas caótico, ele é também altamente complexo. Por quê? O mundo hoje é altamente volátil, ambíguo, frágil, um mundo extremamente ansioso, onde a gente tem, por exemplo, um dado que eu recebi recentemente é que 80% dos jovens europeus são ansiosos. O número de pessoas com ansiedade hoje é, assim, impressionante comparado a qualquer outro momento de crise que o mundo tenha vivido. Então, um mundo ansioso, um mundo incompreensível, onde as pessoas mudam completamente de opinião de uma hora para outra, onde as fake news acontecem, onde as pessoas não conseguem se apoiar em fatos reais. A gente vai vendo um mundo altamente incerto, ambíguo, não linear, e a gente olha esse cenário todo e fala o quê? O que é que eu preciso fazer para lidar com esse mundo, viver nesse mundo, trabalhar, ser feliz, ganhar dinheiro? Como é que faz? É preciso desenvolver competências diferentes hoje em dia, não mais aquelas competências que nós tínhamos anteriormente. Então a gente olha esse mundo aqui e fala o seguinte: isso aqui é coisa para gente grande, isso aqui é coisa para gente madura. Mas de que forma? Como é que eu amadureço? Como é que o indivíduo amadurece existencialmente? Ele precisa trabalhar profundamente a sua inteligência emocional. Uma pessoa madura é aquela pessoa que tem inteligência emocional, que ela não se afeta, ela consegue ser evoluída nessa parte. Quando as coisas acontecem, os problemas acontecem, o indivíduo consegue simplesmente entender com calma, paciência e transformar aquela realidade numa solução. Então a gente olha isso aqui e fala assim: e agora? Como é que a gente vai lidar com essa complexidade toda e com esse cenário que a gente está vivendo? Então vamos pensar em cima disso, sobre o amadurecimento, tá? Então vamos lá. Aí eu falo o seguinte: se eu quero entender
um pouco de pessoas, eu preciso começar a entender um pouco mais de mim. Então, eu gosto muito dessa frase aqui sobre precisamos definitivamente entender de nós para conseguir entender um pouco do outro. Então, é esse o convite que eu faço para a gente poder acompanhar mais ainda esse tema que a gente está tratando aqui hoje, que é o tema do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, mais você vai conseguir entender um pouco melhor das pessoas. E hoje, quando a gente vai vendo o que o mundo precisa, o mundo dos negócios precisa, e não estou falando a respeito de empresas de grande porte, multinacionais, de grandes executivos, eu estou falando de qualquer profissional que está envolvido hoje no mercado. É entender de gente e de tecnologia. Não esqueça disso. Entender de pessoas, de mentes, como é que as pessoas processam, como é que elas funcionam, quais são os gatilhos delas, quais são as frases que afetam, que tocam no coração das pessoas. Então, a gente tem que pensar profundamente nisso. Como é que funciona a nossa comunicação com as pessoas? As palavras que eu digo, elas são recebidas no coração das pessoas ou elas são recebidas apenas na mente das pessoas, no racional das pessoas? Entenda, você vai tocar nas pessoas quando você tocar o coração delas. E a gente só toca o coração das pessoas se a gente conseguir entender as pessoas. Então vamos lá. Por que eu devo me autoconhecer? Olha a importância do autoconhecimento. Eu vou item por item aqui com você, para você entender a profundidade que é a gente se autoconhecer. Quero também deixar um detalhe com você a respeito de um tema. Autoconhecimento não é autoajuda. A autoajuda não existe, a gente não consegue se ajudar sozinho. A gente sempre vai precisar de um outro para nos auxiliar. Aí a gente pode falar de mentoria, a gente pode falar de coaching, a gente pode falar de um psicólogo, a gente pode falar de um amigo que tenha mais conhecimento do que eu, mas a gente não consegue se autoajudar, porque eu não consigo ver as minhas próprias sombras. Eu preciso de um outro que ilumine as minhas sombras, para que elas possam ser percebidas, né? Então, quando alguém ilumina as minhas sombras, bota luz sobre as minhas sombras, eu começo a perceber quem eu sou. Então, o autoconhecimento, a importância dele é aprender a identificar e bloquear os processos de autossabotagem. Eu preciso saber quais são os processos mentais que eu tenho, os comportamentos que eu possuo, a forma de pensar, para que eu consiga bloquear isso e aí sim não me sabotar mais. Segundo, melhoria nos relacionamentos. Quando a gente se conhece cada vez mais, o primeiro reflexo vai acontecer nos nossos relacionamentos. Quais relacionamentos? Relacionamento afetivo, relacionamento no trabalho e com o trabalho, relacionamento com os amigos mais próximos, relacionamento com os parentes mais próximos. Então, o impacto direto quando a gente se conhece é a melhoria nos nossos relacionamentos. E se você for perceber, os relacionamentos, a qualidade que damos aos relacionamentos é o que nos mantém felizes ou infelizes. Essa pesquisa veio da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então entenda, vou repetir, é dando qualidade aos relacionamentos que nos mantemos felizes. Portanto, é o seguinte, quando você se conhece, você vai começar a perceber com clareza qual é o impacto daqueles seus processos danosos que estão afetando os seus relacionamentos. O terceiro ponto é levar a felicidade e o seu bem-estar. A felicidade, se eu estou falando que a melhoria dos meus relacionamentos vai afetar a minha felicidade, me conhecer é fundamental porque o impacto vai ser aí. A elevação da felicidade e bem-estar. Depois, a melhoria no desempenho nas suas diversas áreas da vida. Que áreas são essas importantes? A área de trabalho, a área de contribuição social, a área dos relacionamentos como um todo. Enfim, você passa a ter um melhor desempenho quando você se conhece e ajusta os seus processos. Você passa a ter um melhor desempenho nessas diversas áreas da vida. E aí, ser o indivíduo finalmente mais maduro. Então, quando a gente consegue fazer isso aqui, aprender os nossos modelos de autossabotagem, quando a gente melhora os nossos relacionamentos, a gente aumenta a felicidade, bem-estar, aumenta nosso desempenho na vida e aí a gente amadurece finalmente.
E quando isso acontece, vender, por exemplo, especificamente para você que é de vendas, acontece, a venda acontece. Por quê? Pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. Pessoas felizes produzem mais e melhores resultados. Vamos lá. Agora, como é que isso acontece na nossa mente? Uma coisa importante que você tem que entender. A nossa mente, ela se divide, vamos lá, em duas áreas. No lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela nossa área lógica. Da matemática, do cálculo, da organização, tem a ver com o poder, tem a ver com o nosso lado ego, tem a ver com o masculino, é a prosa, é a objetividade. É esse lado esquerdo do cérebro. Quando eu falo masculino, eu não estou falando homens, eu estou falando processos masculinos. Mulheres e homens possuem processos masculinos e femininos. Mas de modo frequente, os homens possuem mais o lado esquerdo do cérebro, funcionando mais vamos dizer assim, com mais contundência nos seus processos no dia a dia. O lado direito do cérebro é responsável pelo nosso lado mais eco. Se o lado esquerdo ele é ego, o direito ele é mais eco. É um pensamento mais ecológico, um pensamento que vai para o coletivo, né? É o lado do feminino, é o lado das emoções, é o lado do amor, do afeto, é o lado da poesia, é o lado da subjetividade. Então, quando a gente se estrutura em apenas um dos dois lados, onde eu sei que eu sou uma pessoa altamente objetiva e eu abomino processos subjetivos, eu estou errando. Então a lógica do século XXI, a lógica, inclusive, para a gente lidar com essa complexidade toda que eu acabei de falar, é quando a gente une o funcionamento dos dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Se eu sou uma pessoa organizada, se eu sou uma pessoa objetiva, se eu quero resultado na minha vida, isso não invalida que eu passe a ter processos, a ter ideias mais criativas. A criatividade está aqui, no lado direito do cérebro. Se você quer mais resultados hoje no século XXI, eu quero mais resultados. Sou uma pessoa altamente focada em resultados. Se você não utilizar o lado direito do cérebro, que é a construção da criatividade, você não vai realizar. Porque hoje, nesse mundo caótico que eu acabei de falar agora há pouco tempo, a gente vê que a criatividade ele é um processo psíquico fundamental para lidar neste mundo que a gente vive hoje. Porque tudo muda o tempo todo. Essa é a nossa grande certeza. Então vamos lá. Como é que a gente faz o processo de desenvolvimento da nossa maturidade? Nós temos aqui 4 etapas importantes. Entender os padrões de autossabotagem. Primeiro processo. Segundo processo, ter um QP alto e estável. Vou explicar o que significa o QP. Compreender sobre pessoas e, finalmente, fortalecer a musculatura cerebral. Vamos para o primeiro processo. Entender os padrões de autossabotagem. Vamos lá. Entender um pouco da nossa mente, certo? Para entender os padrões de autossabotagem, eu preciso entender um pouquinho de como é que funciona a nossa mente. O nosso cérebro, ele tem um lado frontal e aqui embaixo o lado inferior do cérebro. Então vamos falar assim, o lado superior, que ele é classificado nessa área, essa região da frente, e o lado inferior do cérebro. Os nossos modelos de autossabotagem, eles estão concentrados nessa região inferior do cérebro. Essa região superior ou frontal é chamado córtex pré-frontal. E é aqui onde acontecem as funções executivas do cérebro. O pensar está aqui. A criatividade está aqui. A capacidade de julgamento está aqui. A empatia está aqui. A empatia não é uma questão automática, vamos dizer assim, né, de reações automáticas. Pode até tornar-se, mas ela é muito mais do pensar, porque para eu ser empática com alguém, eu preciso parar e pensar a partir da ótica do outro. E você que trabalha com vendas, ser empático com o cliente é perceber as emoções do cliente, é ter a capacidade de fazer uma leitura das emoções, de se colocar no lugar dele, de entender o que está acontecendo, para que você comece a construir uma outra lógica de negociação. Então, a gente tem o lado frontal e o lado inferior do cérebro. Quanto mais você desenvolver essa região frontal, mais maduro você se torna.
mais amadurecido, existencialmente falando, você se torna, emocionalmente falando também. Vamos lá para o próximo. E o que acontece quando as pessoas não estão maduras? Quando elas estão se sabotando? Qual é o reflexo disso? O que acontece com elas? Normalmente acontece isso aqui. Excesso de perfeccionismo, pessoas que ficam rebuscando e não saem dali, não conseguem entregar seus projetos. É um perfeccionismo levado longe demais. Acontece o quê? Pessoas emotivas, temperamentais, pessoas que se vitimizam, que perdem o foco, são extremamente impacientes com as emoções das pessoas, não toleram conversas ligadas ao emocional, tem medo contínuo e uma ansiedade contínua. O que é ansiedade? É uma antecipação do futuro. Eu tenho um futuro que eu não sei o que vai acontecer, eu antecipo isso e passo a viver o futuro no hoje. E aí eu me abalo emocionalmente com algo que não vai acontecer ainda, que não aconteceu. E dizem que 75% do que está na nossa pré-ocupação da mente, eu antecipo a ocupação da mente no hoje para algo no futuro. E isso acontece o quê? Eu passo a viver esse futuro que não chegou ainda. E falam que 75% disso não acontece nunca. Um outro processo das pessoas que se sabotam é evitação. Problema se resolve sozinho, deixa quieto. Já ouviram isso? Não deixa quieto, eu não quero mexer nisso, não enfrenta os conflitos da vida, acreditam que problema vai gerar questões maiores de briga, e não é assim necessariamente. Pessoas que encontram defeito em tudo, que têm um nível de crítica altíssimo, não observam aquilo que possuem, que têm, que está acontecendo, mas assim, o olhar profundo para a falta. Aqui na empresa falta isso, nesse stand de venda falta aquilo, a minha empresa que eu estou vendendo, o apartamento que eu estou vendendo, maravilhoso, deveria ter não sei o quê. Então é um olhar para a falta. E quando a gente fica observando tudo que nos falta, a gente simplesmente não observa o que a gente tem. Ou seja, não desenvolve um processo fundamental que é a gratidão, não é? Então, o nível de crítico, ele acaba acabando com a gente, porque ele vai encontrar defeito em tudo. Outro processo, intensa necessidade de comando. É um outro processo de autossabotagem. Tudo eu quero controlar, conduzir e dirigir as pessoas. Então, esses processos aqui, claro, são exemplos, mas eles são muito maiores na nossa vida. Mas são processos que vêm da autossabotagem. É isso que eu quero que você preste atenção. A autossabotagem, ela tem um dano enorme na sua vida e na vida de quem você convive. A família, clientes, empresa, etc. Então a gente tem que ter a capacidade de entender quais são os meus processos de autossabotagem para conseguir bloquear. Vamos lá. O que é que esses estudos aqui que vêm da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o que ele fala? Ele diz o seguinte, que cada grama, presta bem atenção, cada grama de energia desperdiçada em ansiedade, raiva, frustração, inquietação, culpa, dúvida, vergonha e arrependimento é uma escolha feita pelos sabotadores em sua mente. Ou seja, é a sua mente funcionando contra você. Cada grama de energia desperdiçada com isso que eu acabei de falar. Então, Gabi, eu não vou sentir mais raiva na minha vida? Claro que vai. A gente não consegue bloquear as emoções. Mas aqui a sabotagem acontece quando? Quando aquela emoção se prolonga por muito tempo. Quando você fica, como a gente fala, né, remoendo aquela emoção e ela transforma-se em um sentimento. Então a gente precisa dissolver a emoção. Dissolver a emoção, vamos dar um exemplo aqui fácil. Quando alguém lhe proporciona alguma raiva, você tem a opção, certo? De pegar aquela raiva, guardar no seu coração e ficar alimentando aquilo tudo. Quando você resolve perdoar, quando você resolve dissolver aquilo, ou seja, não retrucar, ter um tempo para pensar, para refletir sobre o assunto, não discute na mesma hora, se reserva por um momento,
você está dissolvendo a emoção. Então a gente não deve decidir sobre emoções negativas, a gente não deve estar tratando de problemas com emoções negativas, porque a gente vai falhar. Naturalmente nós vamos falhar. Então vamos lá. E dentro disso aqui, como eu falei, a ansiedade é um processo de autossabotagem, essa antecipação do futuro. Então eu quero que você se concentre comigo agora, observando os sintomas da ansiedade. Primeiro sintoma, mente agitada. Eu quero que você observe aqui e faça agora uma autoavaliação. Como é que você está? Você sente isso aqui? Olha bem. Mente agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, sofrimento por antecipação, irritabilidade, impaciência, ou seja, tudo tem que ser altamente rápido, para ontem, não amadurece, dificuldade de desfrutar da rotina, dificuldade de lidar com pessoas de modo frequente diferente de você, baixo limiar para suportar frustrações, dor de cabeça, dor muscular, sintomas psicossomáticos, déficit de atenção, déficit de memória e transtorno do sono ou insônia. Parece que já estou ouvindo você daí do outro lado dizer, eu tenho todos, não é? Ou eu tenho vários. Mas vejam só, se você sente de 4 a 5 desses sintomas aqui, eu sugiro que você mude seus hábitos, porque isso aqui vai lhe acabar. Então, observando isso aqui e você vendo que são sintomas sérios de ansiedade, o convite é a mudança. É a mudança. Então eu preciso pensar, o que é que eu venho fazendo, como eu venho pensando, o que é que eu venho construindo na mente para estar me sabotando dessa forma. Então é o seguinte, a ansiedade, ela está na mesma linha do suicídio. Nós temos a ansiedade boa, aquela que nos move, que nos faz levantar diariamente, que nos estimula a enfrentar desafios, a criar, construir novos objetivos, mas ela vai se agravando, ela pula para um processo mais grave, que eu vou começando a ter dificuldades maiores de concentração, essa ansiedade vai piorando, vai entrando numa depressão leve, uma depressão média, uma depressão profunda e pode chegar ao suicídio. Mas é preciso chegar na depressão profunda para o suicídio? Não. Não necessariamente. Então a gente tem que entender que tudo caminha na mesma linha e eu tenho que aprender a cuidar disso, porque senão eu vou começando a perder a minha felicidade e a minha capacidade de produzir. Então vamos lá. O segundo ponto aqui que eu falei que o desenvolvimento da maturidade passa por 4 pontos, né? Falamos do primeiro ponto, que é entender os nossos padrões de autossabotagem, como é que eles acontecem na nossa cabeça. O segundo ponto é ter um QP estável. E o que é QP? Explicar a você o que é QP. Vamos lá. O QP é considerado o coeficiente de positividade. O que significa esse coeficiente de positividade? É o quanto seu cérebro está funcionando a seu favor. Isso existe um teste para isso. Para entender o quanto do seu eu sábio está ativado versus o seu eu de sabotagem. Então, isso aqui vai dar um percentual de tempo que a sua mente está trabalhando a seu favor versus contra. Então, por exemplo, o QP ele vai variar de 0 a 100, mas não necessariamente vai chegar em 100, nem vai chegar a 0. O menor índice é 8 e o maior índice é 92. Então, uma pessoa que tem um QP alto, vamos lá para o próximo aqui slide. Um QP alto, presta bem atenção, é um QP de 75 para cima. A positividade está aqui em cima. A positividade, onde funciona a endorfina, ou seja, a minha capacidade também, o hormônio, a endorfina é um hormônio que vai me estimular, né? E é o hormônio da positividade. Quando a gente tem equipes com QP, esse indicador, 85 significa o quê? Uma equipe de altíssimo desempenho. Indivíduos florescentes, indivíduos que têm capacidade de produzir, de ser feliz. Agora, o ponto importante disso aqui tudo é o seguinte, as pessoas que têm um QP alto, estável, elas vão possuir o quê? Níveis de autossabotagem mais baixos, é inversamente proporcional, ok? Níveis de sabotagem baixo, QP mais alto, estável. Então a gente tem que entender que é o seguinte, o QP
é a melhor solução para você elevar rapidamente os seus resultados. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com suas emoções. O quanto você cultiva emoções positivas, que é o índice de positividade, ok? Então entenda, a positividade, ela não é aquele positivismo romântico. Não é aquele positivismo romântico. A positividade é o quanto você consegue desenvolver a mente, tá? A sua capacidade de produzir emoções positivas. Entenda bem, a negatividade e a positividade, elas têm uma relação cruel, não é? A negatividade tem peso 3, ou seja, 3 emoções positivas para neutralizar uma emoção negativa. Vejam bem, é muito forte a negatividade. Vou dar um exemplo a você do que aconteceu comigo esses últimos dias. Eu estava recebendo 2 projetos de arquitetas para analisar no meu condomínio. É um exemplo prático do que aconteceu comigo. E aí, o primeiro escritório apresentou de maneira incrível, com um nível de astral, com positividade, com uma leveza, uma forma para cima, com esperança que tudo vai dar certo, vai funcionar. E aquilo trouxe um impacto enorme para nós que estávamos recebendo aquela apresentação, que é um processo de venda, né? Aquelas arquitetas estavam vendendo a ideia delas para nós. E aí, o segundo escritório foi apresentar. Aí essa pessoa chegou para falar o seguinte: é muito difícil, olha, reforma em condomínio é um negócio péssimo, porque existe muita briga, né? Impressionante, já participei de várias delas. Inclusive, já colocaram a gente até em reunião de condomínio, e isso expõe muita gente. Então, esse escritório, ele reforçou muito pontos negativos. Ao final, uma das pessoas da comissão falou o seguinte: eu não gostei tanto desse segundo escritório, não bateu, alguma coisa deu errado. Aí eu falei, eu sei por quê. Porque o nível de negatividade, o nível das palavras utilizadas por aquelas pessoas acabou com toda a venda. Não tocou no coração. Então, a gente tem que entender que as pessoas se tocam, elas se movimentam pelas emoções. Certo? Então, desenvolver um QP da positividade, isso aqui é a condição mais rápida para você explorar o seu potencial. O seu potencial. O potencial de um indivíduo, ele muitas vezes está adormecido. Apenas 20% das pessoas utilizam o seu potencial. Em máxima, vamos dizer assim, utiliza sempre e aumenta o potencial, etc. Apenas 20%. Porque as pessoas normalmente estão nesse nível aqui de negatividade. Isso é muito sério. Então, você sabe se você está utilizando bem o seu potencial? Porque potencial é uma coisa que se constrói durante muito tempo. Isso não acontece de hora para outra. Mas utilizar ele ou não depende de como você pensa, de como você utiliza suas emoções. Vamos lá para o próximo. E quais são os benefícios de ter um QP elevado? Um QP superior a 75. Olha aqui para mim. Aumenta a sua positividade, aumenta a sua capacidade de negociação, aumenta a sua felicidade, seu desempenho, seus resultados na vida, melhora a sua saúde e o seu sono. E um ponto importante que teve como resultado de todo esse estudo em relação ao QP e os sabotadores. Vendedores que possuem um QP elevado acima de 75 vendem 37% a mais do que vendedores que possuem QP inferior. Imagina você com 37% a mais de vendas. O que você acha? É bacana ou não? Eu gostaria bastante, se eu trabalhasse com vendas, de ter 37% a mais de vendas, sem dúvida alguma. Isso é comprovado em pesquisa. Vamos lá. E o terceiro ponto do desenvolvimento da maturidade é compreender sobre pessoas. Essa frase eu gosto bastante, que é do Ken Blanchard, que diz o seguinte: não há nada tão desigual quanto o tratamento igualitário para pessoas que não são iguais. Essa frase, ela representa o quê? Aquelas pessoas que falam assim, esse é o meu jeito e eu vou tratar todo mundo do meu jeito, porque eu sou assim. Isso é um reflexo de imaturidade. O que você tem que fazer é pensar o seguinte: eu sou assim, mas sou uma pessoa flexível, sou uma pessoa que posso me adaptar.
E aí eu tenho outras pessoas que convivem comigo que pensam diferente. E não é porque elas pensam diferente que eu vou viver contra elas. Mas eu posso entender como é que elas funcionam e tratá-las como elas devem ser tratadas. Entende? E aí entra um estudo importante para isso. O próximo aqui. Esse estudo desse pesquisador de Harvard, chamado Ned Herman, que ele classificou o cérebro aqui em 4 estilos de dominância cerebral. O primeiro estilo é o estilo analítico. São pessoas que têm uma capacidade lógica, se baseiam em fatos e dados, são bem racionais, né? Aquelas pessoas que analisam tudo, olham os documentos, os detalhes, né? São pessoas muito voltadas a resultados, a poder. Pessoas mais estruturais, mais práticas, elas gostam de organização, de passo a passo, de detalhes, adoram planilhas, adoram coisas estruturadas, gostam de ter mais segurança nas coisas para decidir. O terceiro quadrante é o quadrante relacional. Aqui são pessoas mais o quê? Mais holísticas, intuitivas, integrativas, que gostam de se relacionar, são mais emocionais, são mais calorosas, né? São pessoas diferentes. E aqui o quarto lado é o quadrante experimental, que diz o quê? São pessoas mais criativas, são mais visionárias, são mais empreendedoras, são mais criativas. Aqui a gente vai ver o seguinte: pessoas relacionais, elas vão ter dificuldade muitas vezes de lidar com pessoas analíticas, porque elas vão dizer o seguinte: eu sou calorosa, mas o analítico é frio, é calculista. E aí acontece o quê? Eu vou começando a me distanciar dessa pessoa, porque eu olho esse outro como uma pessoa completamente diferente de mim, e eu acabo meio que distante. Aqui a gente pode ver o seguinte: comercial e área financeira. É uma briga para sempre, é ou não é? Porque um quer o resultado, só olha os números, e o outro quer ver o lado do cliente, quer ver tem flexibilidade para lidar com mudanças. Então a gente tem que olhar o seguinte: pessoas contrárias, elas não, em seus processos mentais, elas não são pessoas que simplesmente precisam dar em lados opostos, mas elas são complementares. Quando você perceber que o outro é diferente de você e ele é complementar a você, a gente começa a se encontrar. Pessoas organizadas têm dificuldade de lidar com pessoas o quê? Experimentais, porque elas buscam asas para voar. O controlador, ele busca o quê? Segurança, raiz. E aqui acontece um fenômeno incrível também, porque aqui as pessoas querem ter muitas ideias e aqui querem estruturas mais tradicionais. E aí começa a acontecer toda a problematicidade em relação a essas formas de pensar. Mas quando eu percebo que o outro é uma extensão, é um complemento que me reforça, aí não, aí a gente se encontra novamente. Então isso aqui você pode, é fundamental para você se entender e é fundamental para você entender o seu cliente. Porque se você é relacional e seu cliente é experimental, como é que eu devo tratar esse cliente? Como é que eu devo pensar a respeito da minha comunicação com esse cliente? Então isso aqui é um ponto importantíssimo. Pares, né, os seus colegas de trabalho, como é que eu vou lidar com a minha liderança, como é que eu vou lidar com o mercado como um todo. Então, quando eu me compreendo, a minha forma de pensar, eu começo a entender que as pessoas são diferentes de mim e eu começo a agir conforme elas compreendem. Conforme elas compreendem. E aí a minha comunicação fecha. Ou seja, um processo de venda, ele é um processo de comunicação. Quem se comunica bem, não é comunicar apenas na oratória, é comunicação para que você possa ser entendido e ter assertividade no que você fala, na maneira como você se estrutura, ok? Então, esse entendimento aqui a respeito das dominâncias cerebrais é fundamental para que você possa entender das pessoas e aí sim conseguir mais resultados. Então, o próximo. E o quarto ponto do desenvolvimento da maturidade é a gente fortalecer a musculatura QP. Olha só, fortalecimento de musculatura, gente, é como se nós estivéssemos pensando em ir para academia, né? Então, quando você vai na academia, você vai malhar, você vai pegar um peso numa máquina e vai desenvolver uma musculatura no braço.
Então você fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, às vezes a vida toda fazendo aquela atividade e você fortaleceu o músculo. Mas se você parar de fazer academia, o que acontece? Aquela musculatura volta ao que ela era. Você perde o tônus da musculatura. Não é assim que funciona? Então vamos lá. Como é que eu fortaleço a musculatura desse quociente de positividade? Eu preciso treinar. Não acontece naturalmente. E eu tenho que entender o que eu tenho que fazer para desenvolver isso. E aí eu trouxe para você aqui uma solução que é justamente os processos da psicologia positiva, que são super simples, vocês vão ver por aqui, que são processos psíquicos, certo? Ou o chamado forças de caráter. Então vejam bem, eu vou fazer uma retrospectiva rapidamente. O desenvolvimento da maturidade, eu preciso identificar a minha sabotagem, eu preciso aumentar o meu nível de emoções positivas, que vai levar o meu QP. Eu tenho que entender de gente, de mim e das pessoas e fazer justamente o fortalecimento da musculatura QP, para que eu não volte a me sabotar. Então, esses processos aqui que eu vou explicar agora, para a gente concluir, são processos que vão reduzir a sua autossabotagem. E você vai perceber se você pratica ou não essas forças. Você vai começar a perceber aqui, poxa, essa daqui está faltando praticar mais. Se você acredita que está faltando você praticar mais, comece por ela. Comece desenvolvendo essa força. Vamos lá. Quais são as 6... Aqui a gente tem as virtudes de caráter, que são essas 6 aqui. A sabedoria e o conhecimento, a coragem, a humanidade, a transcendência, a temperança e a justiça. Essas 6 virtudes, elas foram pesquisadas como sendo as virtudes que levam a algum indivíduo ter uma vida feliz, de forma autêntica. Então, vejam só, é um estudo feito que revelou quais são as virtudes que nós, indivíduos, devemos praticar continuamente. Então, aqui a gente tem, como é que eu desenvolvo a sabedoria e o conhecimento? Trabalhando a criatividade, a curiosidade, o amor pelo aprendizado, ter mente aberta e também a perspectiva, visão de perspectiva. A coragem é uma virtude fundamental, é aquela virtude que nos joga para frente, para ir atrás de objetivos e metas e construir, é o desenvolvimento da bravura, né? Bota para frente o objetivo e vamos atrás. Perseverar, porque não adianta ter objetivo sem perseverar. Integridade, você é íntegro com os seus projetos, é íntegro com você, é íntegro com os outros. O que você diz, você faz, você escreve, né? E a vitalidade, o que é? Entusiasmo. Vitalidade é isso, é você ter brilho no olho, para você vender as coisas que você precisa vender, para você viver com as pessoas que você precisa viver. Tem que ter brilho no olho. E a gente vai perdendo isso aqui. Diante de um cenário caótico, essa força, a vitalidade, ela cai. E é natural. Mas eu ciente que eu preciso trabalhar ela para melhorar a minha felicidade, eu tenho que ir precisamente no assunto. Poxa, tá faltando desenvolver isso aqui. Como é que eu faço isso? Praticando exercício físico, se alimentando bem, interagindo com pessoas. Então a gente tem que saber qual é a solução para o problema. Eu tenho problema aqui, eu vou buscar uma solução no sentido contrário. Dá trabalho, Gabi? Muito. Mas só tem esse jeito. Né? Porque essas forças aqui, elas não vão acontecer na sua cabeça de uma hora para outra sem você pensar. A humanidade é a terceira virtude. Como é que eu desenvolvo ela? Amor, a prática do amor, amor não como sentimento, mas o amor como atitude, a prática da generosidade e a prática da inteligência social. A inteligência social é a minha capacidade de perceber o outro. Isso é muito importante para vendas. Né? Eu perceber cliente, perceber a movimentação das pessoas, dos concorrentes, compreender as mentes, isso aqui é ter inteligência social. Transcendência é a quarta virtude. O que é isso? É o desenvolvimento do humor, da esperança, da espiritualidade, da gratidão e da apreciação da beleza. Isso aqui é muito importante porque nos conecta e nos traz muita paz interior. E o humor, interessante é o humor não como apenas contar piada, né? Mas o humor é a leveza. Pessoas que são pesadas, que têm dificuldade de lidar com gente, que toda hora só vê o lado negativo,
né? Então, o humor ele vem como sendo uma pílula importante para o desenvolvimento de alguém que quer transcender mesmo, alguém que quer ir além, alguém que quer ter esperança, alguém que quer levar uma palavra melhor para as pessoas, né? Quinta virtude é a temperança. Então, pessoas que têm temperança são pessoas que têm humildade, que perdoam, pessoas que têm autocontrole e prudência. E a sexta e última virtude é a virtude da justiça. Então, o que é o desenvolvimento da justiça? É saber trabalhar bem em equipe, é ter liderança e é ter o senso de equidade. Mas como assim, Gabi, liderança? Poxa, eu não sou líder de ninguém. Mas essa liderança daqui, gente, para você que está vendo aí agora, não é aquela liderança que precise do cargo. É a liderança que você precisa ter na vida. Você é um indivíduo que precisa ter liderança. O que é isso? Liderar projetos, liderar ideias, chamar para junto, ter responsabilidade. Você tem uma casa, você é pai, você é mãe, você já é líder dos seus filhos, né? Você tem pessoas que trabalham para você, você tem colegas, você tem que exercer a liderança, porque você tem que trabalhar esse encabeçamento das ideias. Então pensa nisso, liderar, você não precisa ter uma cadeira de líder para fazer isso, você pode liderar sem ter isso, mas simplesmente com grande autonomia e responsabilidade. Então essas virtudes de caráter, elas são fundamentais para o desenvolvimento da sua felicidade e, consequentemente, do atingimento de resultados na vida. A positividade agora entra, para a gente poder encerrar. Eu vou dar somente uma pincelada a respeito disso aqui, porque é para fechar realmente. A gente falou sobre QP, que é o quociente de positividade, mas por que a positividade é tão importante? Por que trabalhar os processos da positividade me traz resultados? Olha só, é preciso você refletir o seguinte: o que é que você entende sobre positividade e qual a importância dela sobre os seus resultados? Qual é o seu entendimento sobre positividade? Não tem nada a ver com aquela positividade, ou seja, o positivismo romântico, que a gente fica toda hora alegrinho. Não tem nada a ver com isso. A positividade é diferente, porque olha só, olha a importância dela aqui. A positividade, ela abre um leque de possibilidades. A positividade abre um leque de possibilidades. Quando a gente está diante de um problema, com a mente positiva, as começam a acontecer. Eu começo a perceber as oportunidades. Mas quando a minha mente se fecha na negatividade, ela simplesmente perde, porque a negatividade ela possui um espectro limitado de ações possíveis. É como se assim, eu só visse uma alternativa, eu não consigo ver a alternativa B, C, D, Z, talvez. Porque a mente só consegue perceber isso quando ela está em formato de positividade. Então, isso aqui é importantíssimo o indivíduo hoje trabalhar como sendo estratégico. A positividade, gente, é um processo estratégico. Nunca esqueça disso. Então, olha só, as emoções positivas. Olha a importância das emoções positivas. Aumentam a nossa percepção visual e estimulam o funcionamento das funções executivas do cérebro. Lembra que eu falei lá no começo? As funções executivas do cérebro, daqui da frente. As emoções positivas é que fazem isso, porque elas liberam hormônios que vão ser os condutores das ideias. A dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. A noradrenalina, né? Então, estimulam o funcionamento das funções executivas do cérebro. Aumentam também a nossa concentração, a nossa capacidade. Lembra da ansiedade? Que diminui a sua concentração e o seu foco? Quando você trabalha emoções positivas, aumenta a sua concentração e também a memória e a sua criatividade. Ou seja, o desenvolvimento de emoções positivas é um antídoto para baixar a sua ansiedade. A positividade aumenta também o nosso nível de satisfação pessoal e profissional. Porque ao invés de olhar o copo meio vazio, eu olho o copo meio cheio. Essa é a diferença. E ajudam-nos a realizar mais e dar mais sentido e propósito à nossa existência. Então, gente, se vocês pudessem pegar essa tela aqui, que está visível para vocês agora, e gravar, e botar um print disso, e colocar isso no seu celular, colar isso junto de você, onde você trabalha, para você ficar sempre pensando, eu preciso desenvolver as minhas emoções positivas.
porque elas vão ter esse efeito, elas vão promover esse efeito na minha vida. Será que a gente não quer isso aqui? Então a gente tem que pensar, se eu quero isso aqui, eu preciso fazer por onde? Vamos lá. Essa frase do professor Luciano Vilaça diz o seguinte: a positividade não apenas nos move, mas ela nos comove. Então tem esse trocadilho bacana aí. Então ela não apenas nos move, mas ela comove. Eu quero trazer para vocês, para a gente concluir essa palestra agora, que é um convite a você, a que está participando agora, assistindo essa palestra. Vai existir uma imersão. Não apenas, essa palestra é um pocket, é uma introdução do que é o curso Intention. O curso de imersão Intention, que vai ser direcionado para um grupo focal da Moura do B e dos ganhadores do TRI, desse TRI anterior aí, do primeiro TRI. E aí, olha só aqui, vamos lá mais uma. Então, as pessoas cadastradas devem se cadastrar na página, elas vão receber esse link aí do teste. Também, olha só, o cadastramento aqui vai dar acesso a você receber o link para, se você quiser saber quais são os seus sabotadores e qual é o seu indicador QP, você pode acessar aqui, né, que é clubedocorretormouradob.com.br, e aí você vai ter esse link dos testes de sabotadores e do QP, e você pode observar. Observe e faça a leitura do material. Aquilo ali vai lhe ajudar muito. Talvez se você tiver um nível altíssimo de sabotagem, você precise de um auxílio. Mas, se você compreender, fizer a leitura correta desse material aqui, você vai ter já de cara uma grande visão sobre a sua vida, tá? Então, os ganhadores do TRI vão continuar na próxima fase da mentoria comigo. Sim, os ganhadores do TRI do mercado e os corretores Moura do B estarão comigo numa próxima fase, nessa imersão Intention. Essa imersão vai ser uma mentoria focada com todo esse conteúdo agora de maneira mais profunda, que vai fazer você ter uma visão ampliada sobre si mesmo. E você vai compreender seus processos de autossabotagem, você vai compreender o funcionamento da sua mente, você vai ter mais informação sobre o estilo de dominância cerebral e como você pode trabalhar as forças de caráter para reduzir os seus processos de autossabotagem. Então eu estou muito feliz em poder estar com você, ganhador do TRI, e vocês, corretores Moura do B, na próxima fase, que será a imersão Intention. Fica com Deus, obrigada e até a próxima.